Boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto. Você que nos assiste, já deixe suas Bíblias preparadas no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Vamos falar com Deus? Senhor, Pai querido e santo, queremos te agradecer, Pai, por mais uma noite na tua presença. Queremos te agradecer pelo teu amor, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Deus, que são infinitos. E queremos te pedir, Pai, que tu nos abençoe nesse momento, que tu possa estar preparando nossos corações para aquilo que tu quer falar conosco, Pai, nesse momento. Faça com que sejamos sensíveis, Deus, à tua palavra, Deus, e que ela possa nos transformar, Deus. É isso que nós te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade então à nossa série de estudos do livro de 2 Samuel. Hoje nós chegamos aqui no capítulo 22 e falta bem pouquinho para que a gente termine, né, essa série que nós estamos acompanhando há um tempinho já, né? Faltam somente 2 capítulos aqui para que a gente possa encerrar, né? E para você que tá meio perdido, você que está chegando agora, te convido a olhar, a assistir depois os vídeos que já estão disponíveis aí no canal. Você pode pesquisar pelo capítulo. E hoje nós vamos dar sequência então ao nosso estudo. Estamos vendo aqui, temos acompanhado nesses últimos tempos os relatos ali da vida de Davi. E como nós estamos já no final do livro aqui de 2 Samuel, nós estamos acompanhando aqui, se encaminhando já para o final da vida ali de Davi mesmo, né? E aí eu gostaria de te convidar a ler comigo. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem suas Bíblias. E o capítulo 22 ele começa assim: Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é minha rocha e a minha fortaleza, é o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram. As torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram e armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram e tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça e da sua boca fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu nuvens escuras. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Ele elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens da chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejaram carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor com um forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deus deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois quer meu bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não menti, não cometi a perversidade de me afastar do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim.
Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel, revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Ao perverso, te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me fez correr veloz como as gazelas e me firma os passos nos lugares altos. É ele que treina as minhas mãos para as batalhas. E assim, os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o meu escudo de livramento. A tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente, e não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nação. Um povo que não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus em que meu favor executa a vingança e que se sujeita as nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Amém? Nós chegamos aqui então no capítulo 22, como eu já disse, né? Finalzinho ali da vida de Davi. Eu não sei vocês, mas agora que a gente já está no dia, né, 18 de dezembro, o ano já está se findando ali, nós estamos nos últimos dias, já começam-se as contagens regressivas para que a gente possa passar mais um ano, né, para essa grande virada, saindo de 2024 e indo para 2025. E eu não sei quanto a vocês, mas eu, pelo menos, quando chega esses períodos assim, essa troca do ano, ou então perto do aniversário, né, quando chega o dia do aniversário, então, principalmente, eu fico refletindo e me lembrando de tudo aquilo que aconteceu naquele último ano, né? Tudo aquilo que eu passei, e fico analisando, refletindo para poder analisar, para poder chegar à conclusão de que, será que esse ano foi um ano bom? Como eu agi esse ano? Será que eu progredi como cristão, como homem, como profissional? Ou será que eu regredi? Eu sempre faço essas análises e fico refletindo sobre isso, confesso que bastante tempo até para chegar a essas determinadas conclusões, para poder ter em mente o que eu preciso melhorar e saber onde eu errei também, né? E imagino eu, se em aniversários e na virada do ano, que são épocas de comemoração, muitas pessoas pensam assim também. Imagine se a gente faz isso nessas épocas festivas
Imagine quando a gente já está chegando no fim da nossa vida, né? Ali quando a gente já chega na terceira idade, quando nós estamos já mais velhos, os nossos corpos eles já não respondem da mesma forma que respondiam antigamente. Então, Davi, ali nos seus últimos momentos, ele se encontrava nessa situação. E ele pegou e então começa a refletir, começa a se lembrar por tudo aquilo que ele passou e começa ali a analisar sua vida e começa ali a pensar por tudo aquilo que ele já tinha passado e começa a rever, se lembrar dos seus erros, dos seus acertos, se lembrar ali dos seus momentos de alegria, dos seus momentos de tristeza e começa a se recordar de tudo aquilo que ele passou. É justamente esse sentimento que nós encontramos aqui. E muito interessante também, esse capítulo, ele é um salmo que Davi escreve. E se nós formos analisar também, se nós abrirmos nossas Bíblias lá no livro de Salmos também e abrirmos no Salmo de número 18, nós vamos ver que esse salmo, ele é exatamente o mesmo salmo que nós encontramos lá no Salmo 18. Aqui, nós encontramos então a época e o momento em que foi escrito e conseguimos entender por quem foi escrito, que foi Davi. E aí, só para a gente poder reforçar ainda mais essa questão, né? Isso não é a primeira vez que nós vemos alguém ali nos seus últimos momentos começando a refletir sobre aquilo que tinha passado, se realmente teve uma vida reta diante do Senhor ou se não. E a outra pessoa que nós encontramos que fez a mesma coisa foi Paulo. Paulo, no final da sua vida também, ele já estava ali com aquela sensação de que realmente aquela última prisão ele não sairia ali com vida, né? E aí se a gente abrir o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, e se nós lermos os versículos do 6 até o 8, nós vamos ver que Paulo passou por algo parecido também. E diz assim, 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vida. Aqui a gente vê, né, Paulo ele tem ali a plena convicção de que tudo aquilo que ele viveu, aquelas coisas que ele passou, aquele ministério que Deus entregou ali na sua mão, ele conseguiu cumprir aquilo de fato que Deus queria da vida dele, aquilo que Deus queria que ele fizesse de missão de fato. E aí ele diz com aquela plena convicção, que eu espero muito ter um dia isso daqui também, de que combatiu um bom combate, né? Guardou a fé, terminou a corrida e ele foi bem ali naquilo que o Senhor propôs para que ele fizesse, naquela missão que Deus entregou a ele. E Davi, então, nos seus últimos momentos ali de vida, ele começa também a analisar justamente essa questão. E como nós já conversamos aqui várias vezes, né? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, com certeza, uma das coisas que Davi matutou ali naquele momento foi essa questão. Será que ele, de fato, conseguiu servir a Deus ali durante a sua vida? Será que ele conseguiu cumprir, de fato, aquilo que Deus queria da vida dele? Então, a gente encontra aqui esse contexto, né, desse Salmo 18, e a gente pode reler ele, né, uma repetição direta e completa, né, daquilo que o próprio Salmo diz. Então, a gente vai começar a destrinchar. O Salmo ele é bem grande, tem 51 versículos, e a gente poderia falar de versículo a versículo aqui, e aí nós ficaríamos aí mais alguns dias. Mas então, eu separei aqui alguns blocos e a gente vai trabalhando alguns assuntos de forma mais direta. O interessante é, se nós abrirmos lá o Salmo 18 e colocarmos ele lado a lado desse capítulo aqui, a gente vai ver que
o primeiro versículo do Salmo 18, ele é o segundo versículo de 2 Samuel 22. E o primeiro versículo de 2 Samuel, capítulo 22, ele é exatamente o título que nós encontramos lá no livro de Salmos, né? Que é: Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E aí, no versículo 2, ele começa aqui o salmo, né, que ele escreveu. Eu gostaria de ler com vocês mais uma vez os versos de 2 a 4. Dizendo: O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta e o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Então, aqui a gente vê Davi usando uma metáfora para se referir ao Senhor, né? Ele define o Senhor ali através da sua metáfora, dizendo que o Senhor é a sua rocha, é a sua fortaleza e o seu refúgio. E Davi, ele está dizendo isso porque ele enxerga que confiar no Senhor é como alguém colocar uma casa em cima de uma rocha. Para quem entende um pouquinho mais de construção, né? E a Bíblia ela dá vários exemplos quanto a isso também, né? Que uma rocha é bem mais sólida, garante mais segurança para aquela estrutura toda do que construir uma casa numa areia, num barro ou qualquer outro tipo de material. A rocha é o mais firme. Só que aqui, Davi ele tá falando sobre se apoiar, estar firmado, descansar e confiar naquilo onde ele está pisando, em um lugar seguro, que é uma rocha. E muito interessante que nós poderíamos, tem relação com certeza, mas nós poderíamos talvez imaginar que isso fosse uma comparação aleatória, algo que surgiu de nada, assim, do nada na cabeça de Davi, mas nem sempre as coisas são do nada, né? Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais o que Davi quer transmitir quando ele diz que o Senhor é a sua rocha, precisamos nos lembrar que nós já acompanhamos a vida toda praticamente de Davi, né? Nessa nossa série de estudos. E aqui a gente está bem no finalzinho já da vida de Davi, indo ali para os seus últimos dias de vida. E se nós pararmos e nos lembrarmos, Davi, ele passou por diversas dificuldades. Davi, ele é uma pessoa de fato que experimentou grandes perigos ali durante a sua vida, né? Quando ele era mais novo, enfrentou ali o leão, protegia ali as ovelhas do seu pai enquanto ele era garoto. Depois, quando ele se torna adolescente, ele é ungido e escolhido por Deus, né, através da vida ali de Samuel, e ele já sabe que um dia ele se tornaria rei do povo de Deus. Logo após isso, Davi ele enfrenta um gigante, sendo bem menino, sendo bem jovem ainda, bem novo. E Davi era pequenininho que nem eu também, né? Então imagine enfrentar um gigante, um soldado profissional, com força, com habilidade, com experiência de batalha, e Davi ali se encontra em uma das suas dificuldades, né, correndo o seu risco de vida. Depois ele começa a fugir de Saul e passa ali um bom tempo de sua vida fugindo, correndo de um lado para o outro, vivendo ali como um nômade, como um peregrino, fugindo ali para poder salvar e preservar sua própria vida das mãos do rei do povo de Deus, aquele Saul que tinha um exército, que era muito habilidoso também como soldado, e Davi vive ali sua vida fugindo dele. E Davi depois também ele acaba sofrendo ali por conta dos seus filhos também, correndo risco de vida mesmo, seu filho querendo tirar a sua vida, tomar ali também o seu reinado. Isso só os riscos que ele correu de morte,
fora as outras dificuldades que Davi com certeza passou. Então, Davi era alguém que realmente viveu muito e muito tempo, constantemente, passando por diversos problemas, diversas dificuldades, e ali realmente lidando de cara a cara com a morte, né? Tentando fugir e escapar da melhor forma que ele podia. Então, Davi, ele entende muito bem o que é correr perigo, o que é passar por dificuldades, entende muito bem o que é passar por sofrimentos, e talvez um sofrimento muito diferente do que eu e você conhecemos. E Davi, ele viveu muitos e muitos anos assim. E a gente vê que Davi, ele ainda tinha muita esperança, ele era um homem de fé, ele tinha aquela certeza de que Deus iria protegê-lo, de que Deus o salvaria ali da morte, preservaria a sua vida. Então, através disso, a gente consegue entender um pouquinho mais o que Davi quer dizer com comparar o Senhor, que aqueles que confiam no Senhor são como aqueles que estão seguros na rocha, como se Deus fosse a rocha dessas pessoas. E mais interessante ainda, essa figura da rocha, de fortaleza e de abrigo que Davi ele usa, né, essas expressões, nós podemos ver que isso não é uma coisa que caiu simplesmente de paraquedas ali no salmo em que Davi estava escrevendo, naquele cântico que ele estava compondo naquele momento. Davi, ele usa figuras que nós já vimos outras vezes, em outros momentos, aqui no decorrer dos nossos estudos. Isso já apareceu em alguns momentos ali da vida de Davi. Por exemplo, 1 Samuel, o capítulo 24 e o versículo 22, diz assim: Então Davi fez esse juramento a Saul. Este voltou para casa, mas Davi e os seus soldados foram para a fortaleza. Aqui, Davi ele já estava ali para poder... Ele já estava habitando ali pela região de Jerusalém, que, como nós vimos, ficava num monte bem alto, um lugar seguro, onde os seus inimigos tinham dificuldades de chegar, e eles conseguiam enxergar o que estava acontecendo à volta. A posição mais favorecida e mais segura era para quem estava lá no topo daquela fortaleza, né? E a gente vê também ele usar essa mesma expressão lá em 1 Samuel, o capítulo 22, o versículo 4 também, se referindo a Jerusalém como uma fortaleza, um lugar onde ele podia entrar ali e ficar despreocupado, porque os seus inimigos teriam dificuldades para poder chegar até ali. Então, ali onde o palácio ficava, era um lugar seguro. Davi construiu o palácio em um lugar seguro, ele se sentia seguro de certa forma ali. E eu acho que, para mim, pelo menos, o que mais combina com essa citação aqui de Davi sobre a expressão da rocha, me lembra um ocorrido que a gente vê lá em 1 Samuel também, o capítulo 23, os versículos de 25 até 28, que diz assim: Depois, Saul e os seus soldados e os soldados dele saíram e começaram a busca. Ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia para um lado da montanha e pelo outro, Davi e os seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e as tropas deles estavam cercados, Davi e os seus soldados... Quando Saul e as tropas dele estavam cercando Davi e os seus soldados para capturá-lo, um mensageiro veio a dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar de Selá Amalecote. Aqui então a gente vê que Davi ele estava ali em cima de uma montanha, né? E chega a informação de que Saul está indo ao encontro dele ali naquela rocha, naquela montanha. E aí Davi ele desce, e enquanto Davi está aqui de um lado, Saul vem pelo outro. Aí Saul vem para a direita,
Davi foge para a esquerda. E aí eles ficam um fugindo do outro e não conseguem se encontrar porque aquela rocha, aquela montanha estava entre eles. Então eles ficavam circulando, circulando, circulando e não se encontravam. Aquela rocha era quem estava impedindo Saul de chegar até Davi para que Saul conseguisse matar ali Davi naquele momento. Então, aquela rocha é como se ela fosse um escudo, uma proteção para que Davi não viesse a morrer pelas mãos de Saul, até que ele para ali, ele recebe aquela informação e ele vai enfrentar ali os filisteus. Então, Davi, quando ele usa essa comparação, e o sentido da palavra aqui no texto original, na tradução original, ela não se refere à rocha, a uma simples pedra, mas rocha, no sentido de rocha, é referente a montanhas. Esse tipo de rocha que nós estamos falando. Então, assim como Davi foi protegido por aquela rocha ali, enquanto ficava correndo de um lado para o outro, ele se desencontrando de Saul, ele diz que Deus ali era a sua rocha também, que o livrou de Saul, que nós precisamos lembrar que esse é um cântico que fala que Deus livrou Davi das mãos dos seus inimigos e das mãos de Saul também. Então, a gente vê que ele coloca Deus como quem o protegeu ali nas horas de perigo, nas horas ali onde ele teve que enfrentar de fato a morte. E ao mesmo tempo que Deus protegia ele, ele conseguia sentir segurança no Senhor, assim como ele sentia segurança ali enquanto ele estava na sua fortaleza ali em Israel, em Jerusalém. Então, é nesse cenário que a gente entende isso, né? O que Davi queria dizer quando ele diz que o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza e o Senhor é meu libertador, meu abrigo. Porque realmente, de fato, Deus foi quem salvou e livrou Davi de todas as vezes que ele teve algum problema e que ele correu o risco de vida, de fato. Todos os seus perigos, todas as suas aflições, em todos os momentos ali de dificuldade que Davi passou, quem esteve com ele, quem fez com que ele se sentisse seguro, em quem ele depositava a confiança dele, era em Deus. E eu gostaria de ler agora com vocês o versículo 7, que diz: Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Davi era rei. Davi era alguém que a gente vê no finalzinho desse capítulo, né, que ele diz que outras nações, outros povos estrangeiros se sujeitavam ali à pessoa de Davi, se sujeitavam ali ao seu reinado e alguns chegavam até temer ali o reinado de Davi. Davi, nós podemos dizer que era alguém importante. Davi, ele foi um dos grandes reis ali de Israel, né, do povo de Deus, e contanto é que ele é uma das pessoas lembradas até hoje, né? A promessa que foi feita do eterno reinado da linhagem de Davi era justamente foi feita para Davi, né? Então, Davi, ele era, podemos dizer que aos nossos olhos ele era uma pessoa especial. Só que nós precisamos lembrar que Davi, ele não tinha nada de importante, assim. Ele era tão pecador quanto eu e você. Davi, ele era um humano como nós. E quando ele diz que ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu ali a sua voz, ele não quer dizer que Deus me reconheceu, ou então que Deus de fato ele é muito precioso para mim, é mais importante do que qualquer outra pessoa, tem algo de especial ali. Não, mas ele fala isso, ele diz que o Senhor ouviu o seu clamor, ele ouviu ali a sua súplica, quer dizer no sentido de que muitas pessoas fazem ali suas súplicas a Deus, e Deus, ele ouve aquilo que Davi fala. Isso não é por questão de se sentir especial ou achar que ele é merecedor, mais merecedor do que qualquer outra pessoa, não. Mas Davi, ele entende que ele era um simples servo e que Deus ouviu ali
o seu clamor, ouviu ali o seu pedido de ajuda nos momentos da sua aflição, nos momentos em que ele corria perigo, porque Deus foi misericordioso para com Davi. Esse é o sentido que ele fala aqui. Não de porque ele era alguém acima da média, ou era mais especial do que qualquer outra pessoa, não. Davi era um simples pecador que teve o privilégio de ser ouvido pelo Senhor e de ter ali a sua vida guardada em inúmeras situações pelo próprio Deus. Então, Davi ele fala isso com um ar de estou desfrutando de um grande privilégio. Eu tive o privilégio durante minha vida inteira de ser protegido e ser guardado pelo Senhor, em quem eu depositei a minha confiança. Deus, o Criador de todas as coisas, foi quem me protegeu em todos esses momentos e me ouviu ali nos momentos da minha grande dificuldade, nos momentos da minha angústia. É nesse sentido aqui que Davi ele fala que o Senhor ouviu ali o seu clamor. E indo agora para o trecho do versículo 8 até o versículo 21, eu gostaria, na verdade, de ler também com vocês mais uma vez, do 8 até o 15. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e fez bater em retirada. Agora, enquanto eu tomo aqui mais um gole de água, eu gostaria de fazer um exercício com você. De tudo isso que nós já vimos e todos esses relatos que nós temos do livro de 1º e 2º Samuel, eu gostaria que você tentasse pescar aí na sua memória em que momento a terra se abalou e tremeu, os alicerces do céu se estremeceram e tremeram os montes, e que tudo isso que nós lemos agora do versículo 8 até o versículo 15 aconteceu. A resposta é bem simples. Não aconteceu nada disso durante a vida de Davi. Isso daqui não aconteceu em nenhum momento com ele, e muito menos na presença dele. O que nós encontramos aqui, e que muitos estudiosos eles dizem, é que Davi aqui, ele não se refere a nada que aconteceu especificamente com ele. Mas o que Davi está lembrando, e o que Davi está se referindo quando ele diz essas coisas, é justamente ao Êxodo. Aquilo que nós vemos lá quando Deus envia ali Moisés e usa ali Moisés para que o próprio Deus liberte o seu povo ali da prisão do Egito, para que eles saiam daquela escravidão toda, que é o Êxodo. E com certeza essa mensagem ficou bem gravada ali, porque o povo ali de Deus, de Israel, de Judá, eles eram um povo que eles tinham um ritual. Deus, ele fala para o povo, ele dá ao povo essa questão da Páscoa, para que eles se lembrassem de tudo aquilo que aconteceu. E olha só que interessante, quando nós vemos aqui o versículo 8 e o 9, dessa questão do céu se abrirem, e dos montes e do chão se estremecerem, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia aí em Êxodo, o capítulo 19, o versículo 8. E aí, olha só o que diz. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele, no meio do fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Então, olha só, a questão da fumaça, a questão do monte tremer também. Tudo isso nós vemos que aconteceu
lá em Êxodo, no livro de Êxodo. Isso é um relato lá de Êxodo. Então, Davi, ele se refere a isso. E também, os versículos do 10 ao 12, nós podemos achar a referência deles também, o relato deles, lá em Êxodo 19, 16 e Êxodo 20, 21. E esses relatos que nós temos também nessa questão de Davi falar do versículo 13 até o versículo 15 de 2 Samuel 22, nós encontramos a referência e os relatos disso sendo descrito também lá em Êxodo 19, o versículo 16, e em Êxodo capítulo 20 e o versículo 18. Depois você anote esses versículos, aí eu volto à transmissão depois e você lê lá esses relatos em Êxodo, que você vai ver que Davi está se referindo exatamente a esses mesmos acontecimentos. Então, Davi ele não passou por aquilo, né? Isso aconteceu muito antes do seu nascimento. E aí ele fala que Deus fez tudo aquilo por ele. E nesse momento aqui, Davi, ele não está falando de si, do seu indivíduo ali naquele momento, mas ele está se incluindo como cidadão ali de Israel, como cidadão pertencente ao povo de Deus. E ele está trazendo à memória o que Deus já havia feito pelo seu povo. Deus já tinha salvo o seu povo, que tinha clamado enquanto eles estavam presos lá no Egito, estavam sendo feitos de escravos. Eles clamaram a Deus e Deus usa ali Moisés e liberta todo o seu povo ali das mãos de Faraó e de todo o Egito, e separa eles e encaminha eles até a terra ali que Deus tinha prometido para o seu povo. E Deus, ele salva o seu povo. Deus, de fato, ele já tinha realizado feitos que definiam ele como de fato Salvador. Então, aqui, Davi, ele se apropria disso que aconteceu, aquele fato, aquele relato que aconteceu com o seu povo, e ele vai dizer exatamente isso. Deus me salvou lá no Êxodo, lá atrás já. Deus, desde aquele tempo, ele já é o meu Salvador. Ele é o Salvador do meu povo. Consecutivamente, ele também é o meu Salvador. Ele se lembra da história do seu povo, ele se lembra ali da história dos seus irmãos e dos seus antepassados, e ele se apropria daquilo para poder dizer que realmente Deus era quem o salvava. Com certeza essa lembrança, isso que Davi tem ali em seu coração, com certeza o motivou para que ele pudesse de fato passar ali toda a sua vida depositando a sua confiança na rocha, tendo Deus ali como rocha, fortaleza e como um abrigo onde ele podia descansar e ter certeza de que ele seria protegido ali e que ele estava seguro. Então, Davi, ele tem embasamento dos seus antepassados para poder suportar ali os seus momentos de aflições, para poder suportar ali os seus momentos cara a cara com a morte. Versículo 21 até o 25. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. A gente está aqui no final da vida de Davi, né? Se a gente se lembrar, Davi está falando aqui que ele foi uma pessoa irrepreensível. Ele foi irrepreensível para com Deus e ele foi guardado de pecar. A gente vê aqui que Deus o recompensou segundo a retidão dele, conforme a pureza das mãos dele perante Deus. Mas e aquele fato que aconteceu lá quando Davi ele pega, se relaciona com Batseba, e aí a partir daquilo
ele Batseba engravida, ele encomenda o assassinato da esposa de Batseba para que ele possa então ficar despreocupado. Davi, ele tem um ponto de partida ali com se deitar com Batseba, a partir daquele momento de traição, e para poder tentar encobrir aquele seu erro, ele pega e começa a cometer vários outros erros. E isso só vai se agravando mais ainda as coisas. E como ele chega aqui no final da sua vida, no capítulo 22, depois de tudo isso ter acontecido, depois de toda a sua família sofrer as consequências daquele seu pecado, como ele chega e se denomina como alguém irrepreensível. Precisamos lembrar que Davi era um homem que tinha o seu coração voltado para Deus, que temia a Deus. Davi, com certeza esse não foi o único erro de Davi. Davi, ele era pecador também. Isso precisa ficar claro para nós. E Davi, ele cometeu esse erro que para nós tem muita diferença, né? Oh, que pecado gigantesco. Só que para Deus todo pecado é pecado também. E todos eles são tão pecadões quanto qualquer outro, né? Não é todos são pecadinhos, mas para Deus todos são muito, muito grandes, porque nós ofendemos e desonramos a Deus cada vez que nós pecamos. Então, a partir disso, como Davi ele se intitula como alguém irrepreensível, alguém que foi guardado ali de pecar. Como ele tinha o seu coração voltado para Deus, precisamos lembrar que depois dos erros que Davi cometeu, ele caiu em si, ele foi repreendido, e Davi, ele se arrependeu por todos os erros que ele cometeu. A gente vê que mesmo os pontos ali, às vezes, que Davi errou, os relatos deixam claro para a gente. A gente vê em muitos deles ali, de forma bem explícita, que Davi ele foi repreendido, que Deus o repreendeu e que Davi ele se arrependeu daquilo que ele fez. Davi, ele abandonou depois que ele cometeu aquele erro, depois que se arrependeu, ele abandonou aquelas práticas. E contanto é que quando Natan, ele vai lá e repreende Davi quanto ao seu erro ali, tudo aquilo que ele tinha feito com Batseba, que Davi ele pega, ele se arrepende ali, ele tem um arrependimento genuíno. E depois o próprio Natan vira para ele e diz que Deus o perdoou do seu pecado, porque Davi se arrependeu e pediu perdão de fato para Deus. E foi algo genuíno. Então, aqui, a gente vê que não era porque Davi não era pecador, ou então porque Davi era mais especial do que alguém, ou então porque Davi realmente era um cara que nunca cometeu erro nenhum na sua vida. Davi, de fato, cometeu erros. E a Bíblia mostra pra gente esses erros que Davi cometeu. Mas a questão não é o que ele fez em si, mas a sua decisão após cometer os seus erros e reconhecer que ele errou. Davi, ele sempre se voltou para Deus, ele sempre pediu perdão, ele sempre se humilhava de fato a Deus, arrependido, e buscava ali se conciliar com o seu Criador, com o seu Senhor, com o seu Deus. Então, a partir do momento que Davi faz isso, Deus o perdoou ali pelos seus pecados, pelos seus erros, e de fato, ele se torna irrepreensível em Deus. Não porque Davi não cometia pecados ou porque ele era alguém que não errava, mas em Deus, Deus ali o perdoava e o tornava então irrepreensível. Diante de Deus ele se encontrava nessa condição. E é interessante, né, porque nós acabamos de ver que Deus ele é um salvador. Davi ele se apoiava nessa confiança toda em Deus, esse seu temor, essa sua vida todinha, né, voltada a obedecer a Deus por conta dos relatos que ele tinha lá no passado. E para nós é de extrema importância isso, porque nos dias de hoje nós temos algo que é muito maior daquilo que aconteceu no Egito, do que o Êxodo. Hoje nós temos o real motivo da Páscoa mesmo, que é a morte e ressurreição de Jesus, a vitória dele sobre os nossos pecados ali na cruz. Então nós temos um embasamento maior ainda e algo bem mais grandioso do que Davi tinha ali, que os seus antepassados tinham presenciado, né? Hoje nós temos uma mensagem bem mais poderosa, porque tudo aquilo que o Antigo Testamento preparou, a gente vê que se concluiu ali em Jesus, na cruz.
Então hoje nós temos uma base bem maior e um fundamento bem mais sólido onde nós podemos firmar, que é essa questão da cruz. Os nossos pecados já foram vencidos na cruz. Não é mais somente uma promessa. E aí nós chegamos agora do 26 até o 33. Ao fiel te revelas fiel, e ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revela astuto. Aqui a gente vê que essa confiança e essa proteção, ela vem de Deus, e Deus ele concede isso àqueles que de fato confiam no Senhor e depositam a sua confiança nele. Aos que temem ao Senhor, aqueles que o buscam de verdade, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que se entregam ao Senhor. Porque aqueles que o rejeitam, aqueles que não temem ao Senhor, Deus ele não os protege, Deus ele não os abençoa. Aos fiel ele se revela fiel, mas aqueles que são irrepreensíveis, aqueles que não têm correção, aquelas pessoas que não buscam se corrigir diante de Deus, Deus os trata como pessoas que o abandonou. Deus ele traz para perto aqueles que o buscam mesmo. Mas Deus ele humilha, de fato, aqueles que não buscam, aqueles que não dão honras a Deus. Deus ele trata assim as pessoas. E Davi ele foi abençoado ali por Deus porque o seu coração era voltado para Deus, ele buscava de fato a Deus. Davi tinha de fato um coração ali voltado a Deus e Deus o recompensou por isso. Deus o abençoou por isso, Deus o protegeu por conta disso. Porque os caminhos do Senhor, eles, que nem diz o versículo 31, né? Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Aqui, Davi ele volta a afirmar mais uma vez que Deus era quem o abençoava, porque Deus ele ministrou essa palavra ali para o seu povo. Davi, ele viu que aquelas histórias que os seus antepassados contavam, ele experimentou na pele dele de fato que aquilo era uma verdade. Comprovadamente genuíno, Davi tinha plena certeza porque Davi viveu aquilo, Davi experimentou aquilo em sua própria vida. E aqui, no final, até do 34 até o 50, a gente pode ver que Davi ele reafirma a sua declaração ao dizer que Deus o livrou, de fato, de todos aqueles que se levantaram contra ele. Deus ele cumpriu. Davi entendia que Deus era a rocha, porque de fato Deus foi aquela rocha que o protegeu durante aquele momento todo. E Deus era em quem Davi conseguia se refugiar, em quem Davi conseguia descansar. Nos momentos da sua dificuldade, Deus estava ali com ele. E aqui nós vemos os relatos de Davi, porque ele chegou nessa conclusão. No final da sua vida, ele avalia tudo aquilo e ele diz: olha, todos os perigos que eu passei, até mesmo apareceram muitos povos, ataques de povos que eram bem mais numerosos, povos que eram mais fortes, pessoas que eram bem mais fortes do que eu, que Davi entende que se fosse depender do seu próprio braço, Davi estaria morto naquele momento. Davi não teria vivido tanto que ele viveu. Ele fala que surgiram muitos assim, pessoas mais fortes, pessoas mais preparadas fisicamente, pessoas com mais capacidade de realmente tirar ali sua vida. Mas a gente vê que Deus o protegeu. Davi ele entende que todas as suas vitórias, ele declara aqui nesse final, que todas as suas vitórias, tudo aquilo que ele conseguiu, todos os inimigos que ele derrotou, todas aquelas pessoas, os outros povos estrangeiros também, e as pessoas da sua própria nação também, que se levantaram contra ele e aqueles que temiam, tudo isso foi porque Deus o fez, porque Deus foi quem ia à frente ali de todas as batalhas.
Davi, ele pedia, sempre orava ao Senhor, pedindo a direção, e em alguns momentos nós vemos que Deus respondeu isso de imediato, falando para que Davi pudesse ir para as batalhas, pudesse fazer as coisas ali de forma despreocupada, porque Deus daria ali a vitória para ele. Nós enxergamos isso. Davi desfrutou disso durante a sua vida todinha, por completo. E então ele entende que de fato Deus o fez a proteção dele ali. Deus venceu todas as batalhas que Davi participou, todos os momentos ali de perigo, foi Deus diretamente quem o livrou de tudo aquilo. Foi Deus quem fez tudo. Davi era simplesmente um instrumento, alguém que Deus teve misericórdia e quem Deus levantou para que pudesse ser rei ali do seu povo, que pudesse cuidar ali dos seus. E tudo aquilo que Davi conquistou, tudo aquilo que Davi teve de sucesso na sua vida, Davi ele faz esse cântico para poder declarar que Deus fez todos esses feitos. Davi era somente um instrumento. E assim ele termina o seu cântico. Por isso louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Então aqui a gente vê esse lindo encerramento, depois dessa grande declaração de Davi, exaltando a Deus, porque Davi o exalta, porque Deus realmente é um Deus misericordioso, um Deus que cuida dos seus, um Deus que tem misericórdia das pessoas, que salvam aqueles que se colocam ali diante deles, aqueles que buscam pelo socorro do Senhor de fato. Deus os protege, Deus cuida dos seus, Deus os separa e os preserva dos perigos, porque Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Nós vemos que Ele é duro, até mesmo com os seus na hora da repreensão, muitas das vezes, e bem mais ainda com aqueles que o desprezam. Mas Deus é extremamente bondoso e misericordioso com aqueles que se colocam à sua disposição, que se colocam ali a cumprir a sua vontade, a servir a Deus de fato, entregar os seus corações a Ele. E a grande mensagem desse salmo é: aqueles que depositam de fato a sua fé, a sua confiança em Deus, eles de fato são guardados. Eles de fato são protegidos por Deus. Porque Deus, Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. Então, Ele fala que vai proteger, a sua palavra nos garante que Ele vai nos guardar. E talvez a morte, a gente passar pela morte, nem sempre significa que Deus não nos protegeu na hora que nós passamos por alguma enfermidade ou algo assim. Mas Deus, Ele cuida de nós em todos os momentos. Nós vemos que nada nos falta, aquilo que é extremamente necessário para as nossas vidas, nós não deixamos de ter o que vestir, não deixamos de ter onde morar, não deixamos de ter o que comer. Deus, Ele nos protege, nos guarda de tudo. E a mensagem mais bonita que nós podemos aprender com a história e a vida todinha ali de Davi, em todos os momentos que ele passou, é que se nós de fato depositarmos a nossa confiança em Deus, e mesmo independente dos nossos erros, se nós procurarmos e buscarmos nos corrigir, nos arrependermos de fato e buscarmos o perdão do Senhor, Ele nos perdoará, Ele nos guardará, Ele nos protegerá. Deus, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Mas nós vemos que Deus, Ele cuida daqueles que de fato têm o seu coração, que entregam o seu coração a Ele. Deus, Ele cuida dos seus. E precisamos nos esforçar para sermos assim todos os dias. Então te convido a baixar sua cabeça agora, para que a gente possa orar. Senhor, Pai querido e santo, queremos te agradecer, Deus, por mais uma noite na tua presença, Pai. Queremos te agradecer, Deus, pela tua mensagem. Queremos te agradecer pela tua bondade, Deus, pela tua misericórdia. Pai, nós não merecemos nada de bom, Deus. Nós não merecemos nada mesmo.
Nós te desonramos em nossas escolhas. Muitas das vezes nós escutamos nosso coração, Pai, que é totalmente enganoso, Deus, que nos leva a fazer o oposto daquilo que tu quer, nos leva a pecar, Deus, nos leva a não glorificar o teu nome, Deus, a te desonrar, a te ofender, Deus, ofender o teu nome. Perdoe nossos pecados, Pai. Transforme nossos corações, Deus. Que o processo da santificação venha ser algo mais evidente em nós cada vez mais, Pai. Que possamos buscar incessantemente, Deus, a cumprir a Tua palavra, Pai. Que possamos ter os nossos corações entregues a Ti, Deus, todos os dias, que possamos nos esforçar a isso, Deus. Abandonar nossos erros. Angústias e aflições, Pai, nós passamos por um momento, Pai, em que pessoas passam por depressão, que sofrem com ansiedade, Deus. Pessoas que deixam de confiar em Ti, Deus. O nosso grande mal nesse momento, Deus, é o nosso pecado de não depositar a nossa confiança total em Ti, Deus. De não reconhecermos que Tu é capaz, Deus, de nos proteger de tudo aquilo, Pai, que pode acontecer em nossas vidas. Nos abençoe, Pai, nos transforme, faça com que nós entendamos, Deus, o quão importante isso é, Pai, o quão prazeroso é te servir, Deus. Que possamos, assim como Davi, Pai, ao chegarmos no final da nossa vida, Deus, poder dizer que vivemos uma vida, Deus, irrepreensíveis diante de Ti, Pai. Que guardamos o nosso coração, Pai, que guardamos a nossa fé, que Te servimos em tudo o que nós podíamos, Pai. Que o final da nossa vida seja um final de obediência, Deus. Que possamos chegar à conclusão, Deus, que o nosso maior legado, aquilo que nós deixamos aqui, Deus, foi que fomos pessoas que Te serviram, Pai, e buscaram Te honrar e Te glorificar em todos os momentos de nossas vidas. Abençoe Tua igreja, Pai, transforma a Tua igreja, Deus. Faça com que venhamos levar a sério, Pai, cada uma das nossas decisões, aquilo que nós fazemos com a nossa vida, Pai. Porque nós precisamos Te glorificar, Pai. Precisamos exaltar o Teu nome, Deus, em todos os momentos, Pai. Use as nossas vidas e transforme nossas vidas, Deus. Independente dos nossos desejos, das nossas vontades, Pai. Que o que possa reinar em nossos corações seja o desejo de Te servir, Pai. O desejo, Deus, de ter uma consciência que está tranquila, porque é uma consciência que busca Te servir em todos os momentos, em tudo, Deus. Durante a vida toda. Fomos alcançados por Ti, Pai. Então que possamos viver como tais, então, Deus. Pessoas transformadas e regeneradas por Ti, Deus. E que então, através disso, Pai, possamos finalizar nossa vida com esse grande prazer, Deus, de entendermos que nós desfrutamos esse grande privilégio, Pai, que é Te servir, Pai. Não existe nada maior e melhor, Deus, do que nós Te servirmos, Pai. Não existe nada melhor do que nós experimentarmos a Tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Não existe nada melhor, Deus, do que nós estarmos firmados em Ti, Deus. Não existe nada melhor do que nós sentirmos essa confiança em Ti, Pai. E provarmos com a nossa própria vida, Deus, que a Tua proteção é algo real para nós, Pai. Não existe mais prazeroso, Deus, do que ser cuidados por Ti, Pai. Então pedimos que Tu desperte cada vez mais em nós esse desejo de Te buscar, Pai, que possamos viver isso de fato, Deus. E que nada mais em nossa vida seja mais importante do que isso, Deus, do que ter essa plena consciência de que nós Te servimos e de que nós estamos protegidos em Ti, Deus. Abençoe nossa semana, Pai, abençoe esse ano que se encerra, Pai. Continue falando aos nossos corações, continue nos transformando, Pai. Abençoe nossa igreja, Pai, abençoe os nossos projetos, tudo aquilo que nós estamos para passar, Deus. Que nós não venhamos desanimar, Deus, mas que por todos os momentos que nós passarmos, Pai, que possamos depositar nossa confiança em Ti, Deus, e que a gente possa ter a plena certeza, Deus, de que Tu está no controle de todas as coisas.
de que Tu vai nos abençoar, de que Tu vai cuidar de cada um de nós, Deus. É isso que nós te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma boa semana.